Acho que seu livro faz um excelente trabalho ao discutir as origens do movimento de extrema-direita na Ucrânia, e esse certamente é um dos principais temas atualmente. Você observou que a extrema-direita não se vê de forma alguma subordinada ao governo, mas sim como um instrumento paralelo de controle popular. Enquanto Kiev seguir o caminho do desenvolvimento da Galícia, a extrema-direita está satisfeita e, grosso modo, não haverá outro golpe ou tentativa de golpe. Claro que isso mina os princípios da democracia liberal, já que na Ucrânia pós-Maidan, o pluralismo cultural e a liberdade de expressão, seja cultural ou religiosa, têm sido literalmente perseguidos. O crescimento da extrema-direita é, obviamente, um tema à parte, mas talvez, muito brevemente, você poderia nos explicar como ocorreu essa transformação, o processo de transformação de um movimento marginal da Galícia em, efetivamente, uma estrutura de paralelo na Ucrânia moderna. Acho que duas coisas contribuíram para esse crescimento, que foi lento, mas impressionante em seu controle gradual sobre as instituições governamentais. Uma delas é o financiamento de fontes da Ucrânia Ocidental, ou melhor dizendo, de fontes de emigrantes, ou seja, ucranianos emigrados. O financiamento vem, no início dos anos 1990, da imigração ucraniana. E, eventualmente, eles também são abraçados por fontes de financiamento ocidentais, que são pró-democracia. Várias organizações financiadas por Soros, mas também o National Endowment for Democracy e outros movimentos pró-democracia. E o motivo para isso não tem nada a ver com essas organizações em si, com as organizações nacionalistas ucranianas ocidentais, quero dizer. Tem a ver com o fato de que elas estão lutando contra a influência russa. Assim, enquanto lutam principalmente contra a influência cultural russa, isso também significa que estão tentando suprimir o impacto de outros ucranianos na política ucraniana. Outros ucranianos que são predominantemente falantes de russo ou que têm afinidade com a Rússia. Essa identidade, por si só, faz com que, aos olhos dessas organizações ocidentais, eles sejam considerados, entre aspas, pró-Rússia. Assim, Yanukovych, que não é pró-Rússia, passa a ser alvo e rotulado como pró-Rússia. Ele não é pró-Rússia, ele é pró-Ucrânia, mas pró-leste da Ucrânia. Ele apoia os industriais do leste ucraniano. Ele quer que os territórios do leste da Ucrânia, que são os maiores contribuintes para o PIB e têm a maior população, também sejam os mais influentes no parlamento ucraniano. Os nacionalistas do oeste da Ucrânia usam isso como argumento para obter apoio político e financeiro do Ocidente, simplesmente rotulando qualquer coisa a leste do rio Dnieper como pró-Rússia ou como exemplo de influência russa. E claro, não é nada disso. É simplesmente a realidade histórica do leste da Ucrânia, como tem existido, eu diria, desde tempos imemoriais. E esse tem sido o principal fator por trás do aumento constante de poder, o que levou ao partido Svoboda, Liberdade, mas, na verdade, há definições muito intrincadas e nuançadas para a conotação do que Svoboda significa. Também pode significar Nossa Ucrânia, ou Nossa Ucrânia dada por Deus. A organização nacionalista, que na época foi condenada pelo Parlamento Europeu, que pediu que outras forças políticas na Ucrânia não tivessem relação com ela, naquele momento conquista 10% das cadeiras, que é o máximo que uma organização nacionalista claramente de direita já obteve no parlamento. Mas o que realmente faz a extrema-direita se tornar central na política ucraniana é, claro, o Maidan e o conflito, as mortes no Maidan. Porque o partido Svoboda, o setor direito e uma série de organizações menores que são coordenadas pela elite política do oeste da Ucrânia, a elite política de direita, todos esses partidos, desde o início, desde o final de 2013, já entendiam ou previam que isso se tornaria um conflito militar. E, por para evitar o uso da polícia ucraniana e da polícia militar contra os apoiadores do Maidan,
Remavdine, eles diziam que precisam armar. E fazer com clabandurar armas para Kiev. And they do in fact smuggle weapons into Kiev. They seize armories throughout western Ukraine. Eles tomam arsenais em toda a Ucrânia Ocidental e começam a estabelecer uma resistência militar, que se mostra eficaz em janeiro e fevereiro. No final de janeiro, ocorrem os primeiros confrontos com mortes e tiroteios, seguidos por mais tiroteios em fevereiro. Isso é resultado do fato de que há duas entidades militares bem armadas lutando em Kiev. O restante da história do Maidan e do conflito no leste da Ucrânia é simplesmente a extensão desse conflito militarizado em Kiev para o resto do país. Felizmente, houve regiões onde isso foi evitado. Felizmente, em Odessa e na maior parte do sudoeste e oeste da Ucrânia, porque a população russa local já havia sido essencialmente suprimida de forma eficaz nessas áreas. Mas o público-alvo dessa campanha militarizada estava claramente no leste. Por isso você vê não apenas conflitos militares em Donetsk e Luhansk, mas também em Kharkiv e em menor grau em outras regiões. No meu livro, eu explico por que apenas 3 regiões caíram para, ou digamos se separaram da Ucrânia e buscaram se juntar à Rússia. São elas, Luhansk, Donetsk e a República Autônoma da Crimeia. Muito disso tem a ver com a composição local, a relação dos políticos locais com os oligarcas locais, e o quanto esses oligarcas estavam dispostos a financiar milícias locais, além de se havia um verdadeiro impulso popular por trás dessas milícias, como aconteceu em Luhansk e Donetsk, e obviamente também na Crimeia. Mas o exemplo da Crimeia, a transição sem derramamento de sangue, também era o ideal que os insurgentes em Luhansk e Donetsk desejavam, mas não teve sucesso, porque a Rússia não os apoiou. Eles não os apoiaram na época. Eles queriam uma reintegração pacífica. A Rússia, de 2014 até 2022, apoiou o processo de Minsk, que foi um esforço para fazer com que a Ucrânia aceitasse Luhansk e Donetsk de volta ao território ucraniano, mas com certos direitos de autonomia cultural. Só isso. Mas a Ucrânia não conseguiu. A parte interessante de todo esse processo é que o governo ucraniano atual, ou seja, Poroshenko e Zelensky, não conseguiu aceitar nem mesmo uma autonomia cultural limitada para essas regiões na Ucrânia. A Ucrânia moderna que eles imaginam que o país seja hoje. Então Zelensky se elegeu com uma plataforma de paz e é falante de russo. Ele cresceu em Kryvyi Rog, que é uma cidade de língua russa e um grande centro industrial. Quando você olha para as entrevistas que ele deu naquela época, ele falava sobre acabar com a guerra no Donbas, sobre reunificação e sobre a importância de permitir que ucranianos de língua russa falassem russo. Claro, isso mudou completamente, e agora ouvimos que sua retórica é totalmente diferente. É muito russofóbica, mas também tem como alvo os ucranianos, milhões de cidadãos ucranianos que, assim como ele, cresceram falando russo. Então, para mim, isso significa que o movimento de extrema-direita, essa ideologia da Galícia, realmente se transformou e teve um grande efeito na política ucraniana. Quão poderoso é o movimento de extrema-direita na Ucrânia de Zelensky hoje? How powerful is the far-right movement in Zelensky's Ukraine today? Bem, enquanto o conflito militar continuar, o confronto pode ser usado para criar hostilidade. Uma das razões pelas quais o lado ucraniano reluta em se envolver em negociações de paz de longo prazo. Não apenas um cessar-fogo, que lhes permitiria se rearmar e potencialmente evitar admitir a derrota, mas também permanecer sempre em um modo de antecipar a reconquista dos territórios perdidos. É que a Rússia busca evitar isso e definir os termos da relação para poder avançar para uma relação melhor. Mas, como Putin diz, isso começa com o reconhecimento da derrota da Ucrânia. E os ucranianos reconhecendo que perderam o conflito militar e precisam buscar a paz. Então a questão, pelo que entendi, que você coloca é: por que ele está seguindo essa política? Bem,
Neste momento, ele se colocou em uma situação muito difícil. Sua única legitimidade dentro da Ucrânia vem dos nacionalistas radicais que apoiam uma guerra total, se necessário, até o último ucraniano. Isso foi declarado conscientemente por vários líderes nacionalistas ucranianos, especificamente porque qualquer outra Ucrânia não valeria a pena viver. Portanto, se todos os ucranianos tiverem que morrer para serem mártires da causa de uma Ucrânia diferente, totalmente ucraniana, então que assim seja. Isso é destino. Mas não existe um partido pela paz no qual Zelensky possa confiar, porque ele não permitiu que tal partido tivesse voz na política ucraniana desde antes do início da guerra. O ataque à mídia, a mídia popular no leste da Ucrânia, e portanto numericamente a mídia mais popular do país, começou no início de 2021, com as sanções internas que ele próprio impôs, ou digamos que o Conselho de Segurança e Defesa Nacional recomendou e ele assinou, contra Viktor Medvedchuk, um proeminente oligarca ucraniano, político e ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano Kuchma, além de vários outros veículos políticos ucranianos. Assim, a propriedade de toda a mídia privada foi essencialmente retirada das mãos privadas e colocada nas mãos de pessoas que eram, no mínimo, leais a Zelensky, leais ao regime. E isso começou a acentuar ou acelerar as hostilidades no leste da Ucrânia e permitiu, eu diria, uma transição mais fácil nos primeiros dias, ou melhor, nos primeiros meses do conflito militar em 2022, para simplesmente nacionalizar. Então agora, ainda temos o que é chamado de Teleton unificado. Existe uma única fonte de notícias para todo o país, e todos os outros, comentaristas, blogueiros, eu não diria que há muito jornalismo, mas, essencialmente, blogueiros de internet fazem isso por sua própria conta e risco. Todo veículo de mídia independente foi ou fechado ou forçado a se mudar para o exterior. Agora, o que é interessante notar é que esses sites continuam entre os mais populares na Ucrânia. Eles têm o maior número de seguidores e pessoas que são bem respeitadas. Certamente não pró-Rússia, mas analistas independentes. E aqui eu citaria alguns nomes como Sergei Datsyuk, Andrei Yermolayev, Alexei Aristovich, que foi ele próprio ex-assessor do presidente Zelensky, Andrei Baumeister e Kostya Bondarenko, entre outros. Todos esses estão entre os analistas políticos mais ouvidos. E o que eu gosto neles é que não falam apenas sobre eventos atuais. Essas pessoas, em particular, tentam colocar esses acontecimentos em um contexto mais profundo da história e da consciência ucraniana, o que os torna especialmente interessantes para mim. Mas se você olhar para um veículo de mídia popular, o Strana.ua, ele precisa mudar constantemente seu nome de domínio para escapar dos censores ucranianos e da UEMA. O site dos jornalistas ortodoxos independentes da Ucrânia também foi suprimido e está tentando encontrar refúgio em outros domínios. Esses são dois sites muito populares que as pessoas tentam acompanhar porque, obviamente, qualquer voz alternativa que elas possam obter da Rússia é totalmente suprimida. Mas, com a ajuda de nossos colegas ocidentais, muitos dos comentários dessas pessoas também são ocasionalmente removidos da internet por um tempo. O que o Fururas pode reservar para a verdadeira maioria? Milhões de pessoas na Ucrânia que atualmente se identificam que a identidade uniana malorussa. Bem, isso meio que segue o que eu esqueci de dizer em resposta à sua pergunta anterior. Guerras não podem durar para sempre. Guerras se alimentam do ódio, e enquanto o ódio ao inimigo puder ser sustentado, a guerra pode ser sustentada e justificada. Por qualquer motivo, quando a paz chega, quando há um acordo de paz, torna-se impossível sustentar o ódio. E como resultado, tudo aquilo que antes não era possível volta com força total. Volta à consciência das pessoas, volta às famílias das pessoas. Lembre-se, 1 em cada 5 ucranianos tem parentes próximos na Rússia. Agora,
Você ouve muitas histórias, eles não se falam, ou eu não consigo mais falar com essas pessoas. They don't talk, I can't talk to those people anymore. I don't want to say, I don't want to discuss any politics. Eu não quero dizer, sabe, não quero discutir política. Seguimos caminhos diferentes. Tudo bem, isso é compreensível em um contexto de guerra. Mas depois de 1 ano, 2, 3, 5, o que você faz quando seu filho pequeno pergunta: o que aconteceu com, sabe, o tio em Tambov? Ou seja lá onde for, por que nunca ouvimos falar dele? Posso visitá-lo? Todas as realidades humanas voltam à tona. Não há nada de peculiar nisso. Isso aconteceu em todas as guerras. Gosto de lembrar especialmente aos telespectadores americanos que tivemos 10 grandes conflitos militares com o México. E daí? Tomamos mais da metade do país. Metade do território mexicano agora é o oeste dos Estados Unidos. E então? Is now the Western United States. And so what? Americans go and vacation. Americanos vão de férias, têm residências, gostam de passar tempo na Baja Califórnia e fazem todo tipo de coisa. Então a vida vai continuar eventualmente. Não se pode de forma alguma extrapolar como será o relacionamento 5 anos após o fim de um conflito com base no que é hoje. E 5 anos é um período relativamente curto. Consigo facilmente imaginar, porque vivi isso pessoalmente quando jovem na Europa Ocidental, como uma geração mais velha carregava seus ressentimentos contra os alemães. Quando morei na Alemanha na época, ainda jovem, viajava e ia para a Holanda e outros lugares. Pessoas de certa idade, se você falasse alemão com elas, eram hostis ou não conversavam com você. Claro que para os jovens, isso não importava nada, 20 ou 30 anos depois da guerra. 20 or 30 years after the war. And not to mention today, it's not hard. E sem contar que hoje em dia, isso mal é reconhecido como um problema. Portanto, não prevejo nada realmente diferente ou incomum acontecendo nesse futuro relacionamento entre Rússia e Ucrânia. O que vai acontecer vai depender de quão rápido a normalidade, relações normais de vizinhança será restabelecida. E acredito que a Rússia fará tudo o que puder para restaurar essas relações, porque é do seu próprio interesse fazê-lo e ter uma relação o mais próxima e íntima possível com a Ucrânia. Muitos ucranianos do Oeste, mas outros também, que sofreram perdas neste conflito, provavelmente ficarão relutantes em fazer isso. Eu não apostaria nas atitudes dos filhos ou netos deles. I would put no bets on their children's or grandchildren's attitudes, however.